Aleluia. Grande é o teu nome. Nós viemos adorar, exaltar, bendizer, engrandecer. E nós só podemos devolver ao Senhor o que dele recebemos. Quem tem recebido as bênçãos, a graça, a unção, o poder, a autoridade, as provisões do Senhor, vamos dar uma salva de palmas bem forte. A Ele honra, glória, louvor, domínio e poder pelos séculos dos séculos. Amém. Os amados podem sentar, o Ministério de Louvor conosco. Amados, nós queremos conhecer quem nos visitam pela primeira vez. Nós gostaríamos de saber quem está nos visitando pela primeira vez. Glória a Deus, ali tem o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Quantos mais nos visitam pela primeira vez? Como é que a gente acolhe as pessoas que nos visitam? Sejam bem-vindos em o nome de Jesus e voltem sempre. É sempre uma alegria muito grande recebê-los para junto adorarmos ao Senhor. Amados, como é do conhecimento da igreja, nós precisamos mexer na ordem de culto para que nós pudéssemos contemplar o pessoal que serve no ministério infantil, que muitas vezes ficavam meses sem participar da ceia, porque tem uma certa rotatividade, mas existem lideranças que estão continuamente servindo no ministério infantil. E a ceia é tempo de comunhão, a ceia é esse tempo em que nós comungamos do mesmo pão, comungamos do mesmo cálice, adorando e bendizendo ao Senhor. Eu quero nesse momento ler o texto de Lucas, capítulo 22, versículos 14 a 20. Façamos a leitura do texto. Lucas, capítulo 22, versículos 14 a 20. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. É bom lembrar que essa mesa é a mesa da celebração da Páscoa. Então Jesus lhe disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês. Pois eu digo a vocês que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de cear, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Amados, nós temos a celebração da ceia, registrada pelo evangelista Lucas, e o evangelista nos narra algo tão importante. De uma forma singular, ele apresenta que Jesus desejava ansiosamente por esse momento, porque foi para esse momento para o qual ele foi enviado. O propósito da sua encarnação culminava nesse glorioso momento, o momento da sua morte, mas também o momento da sua ressurreição, triunfando sobre a morte. Mas nós queremos, antes de compartilhar do pão e beber do cálice, nós queremos compartilhar algumas verdades nas Sagradas Escrituras acerca da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é lugar de comunhão. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16. O apóstolo Paulo diz: não é o fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo, e não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo,
Então o apóstolo Paulo, ele nos apresenta que o partir do pão e o compartilhar do cálice é uma expressão de adoração a Deus, mas também é uma expressão de comunhão da vida comunitária da igreja. Infelizmente, muitos denominados cristãos têm desistido de viver essa vida comunitária, porque essa vida comunitária envolve renúncia, essa vida comunitária envolve esforços, essa vida comunitária envolve um compartilhamento. Essa vida comunitária, ela nos tira da nossa zona de conforto, e nós vivemos em uma realidade que nós evitamos relacionamentos, mas a ceia do Senhor nos convida para um relacionamento com o Pai. A ceia do Senhor nos convida para um relacionamento com Cristo Jesus. A ceia do Senhor nos convida para um relacionamento por meio da ação do Espírito Santo, frutificando através do nosso testemunho pessoal. E a ceia do Senhor nos convida para uma comunhão uns com os outros. Que nós possamos decidir em nossos corações em não desistir da vida comunitária. Que nós possamos ser daqueles que perseveram, vivendo em comunhão. Mas a ceia do Senhor, ela também aponta para a proclamação. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então o apóstolo Paulo, ele também nos convida, todos aqueles que comem do pão e bebem do cálice, devem também se comprometer com seu testemunho pessoal, e que nós possamos nos comprometer com a proclamação dessa realidade, dessa verdade, que Cristo Jesus se entregou na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Existe uma má notícia no capítulo de Gênesis, capítulo 3, que o homem desobedeceu a Deus, e a Bíblia nos ensina que de toda árvore que há no jardim, dela comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Essa é a má notícia. Mas a boa notícia, o evangelista Lucas nos apresenta no capítulo 2, ele diz, ali quando os anjos aparecem aos pastores no campo, eles dizem, os anjos, as hostes, as milícias celestiais, eis que vos trago nova de grande alegria, porque nasceu Cristo Jesus, o Senhor, o nosso Redentor. Então, nós pode aplaudir o Senhor, glorificar o seu nome. Nós estamos num mundo em que o cenário é de más notícias, mas nós temos a alegria de proclamar a boa notícia, e a boa notícia é a mensagem do Evangelho, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia, não pereça, mas tenha a vida eterna. A melhor tradução não é Deus amou o mundo, o melhor seria Deus amou a humanidade, Deus amou aqueles que povoam a terra, para que todo aquele que nele crê, tenham a vida eterna. Então que nós possamos proclamar a morte do Senhor, anunciar até que Ele venha. Obviamente que o anúncio dessa morte é acompanhada da boa notícia, que Ele triunfou, que Ele ressuscitou dentre os mortos, vivo está e em breve virá, para que onde Ele estiver, estejamos também nós. Mas nós também temos, para encerrar aqui esse primeiro momento de reflexão que antecede a ceia, é que a ceia nos remete a uma viva esperança. Quem celebra a ceia do Senhor, celebra com o coração transbordando de esperança. Mateus capítulo 26, versículo 29. Mateus capítulo 26, versículo 29. E digo a vocês
que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. Nós estamos aguardando a vinda de Cristo Jesus, e tem um vinho maturando, tem um vinho que está nos aguardando, e em breve nós, todos os povos que procedem de todas as tribos, línguas, raças e nações, se reunirão diante de um grande banquete e beberão desse novo vinho, e desse vinho que é a videira verdadeira, e que o Pai é o agricultor da sua seiva. Nós seremos nutridos, da sua seiva nós seremos providos por toda a eternidade. Agora o apóstolo João, ele contempla essa viva esperança. Ele olha com os olhos da fé, ele olha com os olhos da revelação divina aquilo que nos aguarda. Apocalipse, capítulo 19, versículo 9. Na visão do apóstolo João na ilha de Patmos, ele contempla numa realidade como no tempo presente, aquilo que nos aguarda no porvir. Então o anjo me disse: escreve, bem-aventurados, felizes são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas palavras, são estas as verdadeiras palavras de Deus. O apóstolo João nos convida a nos alegrar. Você que vai participar da ceia do Senhor, no tempo presente, na expectativa do porvir, com uma visão escatológica, com uma visão em que aguarda e espera com grande expectativa o grande dia em que o nosso Senhor virá. Nós somos chamados por Deus, pelas Escrituras, de bem-aventurados. E o povo bem-aventurado do Senhor levanta a mão, um brado de vitória, glorifica, porque é um povo feliz. Feliz são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. O que nós vivemos hoje é o prenúncio do que desfrutaremos muito em breve, porque em breve virá, não tardará, o amado das nossas almas, o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, aquele que se entregou e manifestou a mais absurda demonstração de amor na cruz do Calvário. Eu desejo que você também faça uma reflexão. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, dos versos 23 em diante, escrevendo a celebração da ceia do Senhor, ele nos convida a fazer uma autoavaliação, um autoexame. A ceia do Senhor é um momento em que nós podemos fazer uma faxina, em que nós podemos colocar para fora tudo aquilo que nos impede na nossa jornada, na nossa caminhada com Deus, no nosso relacionamento com o nosso próximo, que nós possamos agora aproveitar esse momento e fazer uma reflexão. E eu convido todos aqueles que são batizados em uma igreja evangélica, que desceram as águas do batismo, que estão em comunhão com Deus, que estão em comunhão com seu irmão, que nesse momento desfrutem de uma experiência maravilhosa, que é ser recebido por Cristo como anfitrião, mas Ele também se doa como os ingredientes da ceia. Ele é o único que consegue ser o anfitrião e o alimento. Ele é o anfitrião que nos convida a ceiar, mas Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a seiva preciosa que verte da videira e que transborda de graça e que se entrega por meio desta aliança que nós temos com Ele. Quem é o povo que tem aliança com Cristo Jesus? Se coloque de pé nesse momento, com contrição, oração, devoção, confissão. Vamos agora, nesse espírito de adoração ao Senhor. Eu já convido o Ministério Diaconal, que estará conosco aqui. Nós vamos orar pelo pão, pelo cálice, estarão servindo a igreja de Deus,
mas faça isso com o coração pleno de alegria. Faça isso com o coração transbordando na presença do Senhor. Faça como se fosse a última ceia. Faça como se você tivesse esse encontro glorioso, triunfal ainda hoje. Faça como quem desfruta desse tempo presente, olhando o futuro, como o apóstolo João, se alegrando. Bem-aventurados são aqueles que são convidados para participar do banquete celestial. Comece adorando, exaltando, bendizendo. Nesse momento eu quero chamar o pastor Evanilson. Ele vai orar pelo pão e pelo cálice. Ele vai abençoar o pão e o cálice. Esse pão que será compartilhado por mim e por você. Aleluia. Nesse mesmo espírito de adoração, de contrição, de respeito, a presença daquele que é o nosso Senhor, o nosso Salvador, quero convidar você agora a orar e a buscar o Senhor por esses elementos. Pai, obrigado por essa tarde, obrigado por essa noite aqui na tua casa, na tua presença. Obrigado por esse tempo tão precioso, Senhor. Como é bom estarmos juntos como igreja, como povo teu, Senhor, reunidos à tua mesa para celebrar, a trazer à nossa memória, Deus, o amor, esse amor que o Senhor dedicou a nós, ao ponto de descer até esse lugar, até esse mundo, se fazer carne, osso, Senhor, e Deus está e habitar entre nós. Muito obrigado, louvado seja o teu nome, Senhor. E nós como igreja, nós oramos agora, e nós consagramos esse elemento, o pão, que simboliza o teu corpo, Senhor, o corpo que sofreu, o corpo que foi levado à cruz, por amor a nós. Nós te louvamos, e nós também oramos, ó Pai, e consagramos o elemento vinho, que simboliza o teu sangue derramado na cruz do Calvário, esse sangue poderoso que nos purifica de todo pecado. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós consagramos esses elementos, e cada um que vai agora tomar do pão, beber do teu sangue, Senhor, simbolizado aqui no suco de uva, cada um que vai participar desse momento agora, que seja cheio de ti, aleluia. Que a tua glória, Deus, venha encher esse lugar, que a tua presença venha encher esse lugar, Senhor, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome, aleluia. Nesse momento, os diáconos, as diaconisas estarão tomando do pão, do cálice, servindo o povo de Deus. E quando eles passarem por você, e se porventura você ficar sem receber, sinalize logo, amém? Manifeste aí a necessidade de receber dos elementos, para que tudo possa acontecer na mais perfeita ordem. Vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor. Ele te deu, Ele deu a mim, Ele nos convidou, Ele preparou para mim e para você um lugar em sua mesa. Todo o povo de Deus recebeu do pão. Alguém ficou sem receber do pão? Ali atrás nós temos 2 pessoas, 3 que não receberam do pão. Ali atrás, por gentileza. O Senhor Jesus, na noite em que Ele foi traído, Ele tomou o pão e Ele deu graças. Você pode dar graças pelo pão da vida, pelo pão vivo que desceu do céu. Ele tomou o pão, deu graças e o partiu. Vida cristã é vida de partilha, é vida que se entrega, é vida que se doa. Vida cristã é generosidade. O Senhor Jesus, Ele tomou do pão e o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. A ceia é um memorial. Não há transubstanciação. O pão não se transforma em outra coisa. Não há consubstanciação. Não há nada que venha a ser agregado ao pão. A ceia é um memorial. Eu me aproprio do pão, lembrando da obra que Jesus realizou na cruz do Calvário, com coração cheio de reverência e fé, porque nós estamos diante de um ato solene. Lembrando
do ato mais glorioso, o ato de mais absurda demonstração de amor que foi revelado na cruz do Calvário. Então eu não posso comer deste pão de qualquer maneira. Eu como deste pão com reverência, contrição, lembrando que eu só como e me aproprio do pão por causa da graça de Deus. Então dei graças pela graça e comamos do pão para a glória de Cristo Jesus. Por semelhante modo, após haver ceado, ele também tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Você tem compreensão da aliança que você tem com Cristo Jesus? Você tem compreensão da grandiosidade, da profundidade, da largura, dessa dádiva, dessa graça, que é ter uma aliança com Ele? O justo se unindo ao pecador. Mas o problema, ou melhor, a boa notícia é que Ele não nos deixa no pecado. Com Ele nós podemos prevalecer, nós podemos triunfar, nós podemos viver em santidade para a glória e o louvor do seu nome. Tendo tomado o cálice, ele disse: esta é a nova aliança no meu sangue. Tomai, bebei, este é o meu sangue que é derramado por vós. Com alegria, com contrição, com reverência, com confissão, bebamos todos do cálice para a glória de Deus. Grande é o teu nome, exaltado, engrandecido. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome daquele que vem. Bendito é o teu nome, Senhor. Engrandecido. Grande é o teu nome, grande, grande, grande. Você pode exaltar e engrandecer, bendizer. Deixa o Espírito Santo agir, mover, curar, restaurar, avivar. Deixa Ele fazer essa obra na sua vida. Continue glorificando, exaltando, nessa atmosfera de graça, essa preciosa e maravilhosa graça. Continue exaltando, grande, bendito, engrandecido é o teu nome. Ah, nós te adoramos, Senhor, nós te glorificamos. Recebe a nossa adoração pela tua obra maravilhosa em nós. Nós te bendizemos. Recebe o nosso louvor, toda a honra, toda a glória, todo o domínio, todo o poder. Continue adorando, louvando, orando, agradecendo, exaltando o nome do Senhor. Grande, grande é o teu nome, maravilhoso, excelso, sublime. Nós te bendizemos, Senhor. Graças, graças te damos. Nós somos gratos pela vida dos nossos amados ministros de louvor. Que Deus os abençoe e retribua todo o serviço prestado ao reino. Amados, esse mês é um mês em que a virtude do Espírito é longanimidade. Um nome mais difícil de pronunciar, mas nós podemos com facilidade chamar paciência. Longanimidade é a forma difícil de se chamar paciência. Esse é uma das virtudes do fruto do Espírito. E nós estamos trabalhando a cada mês o tema das virtudes do Espírito, tão necessários para a nossa caminhada e para a nossa jornada. E hoje eu quero compartilhar acerca da vida de um homem
de um homem que é inspiração, modelo, um homem que recebeu elogios do próprio Deus que são singulares. E o nome desse homem é Moisés. E nós vamos aqui aprender com longanimidade na vida desse homem chamado Moisés. Às vezes, um exemplo fala mais do que muitas definições. E nós contamos agora com os amados que tomem seus assentos, por gentileza, em reverência à palavra que será ministrada, amém? Nós conclamamos aos amados que tomem seus assentos, por gentileza. Nós vamos falar sobre longanimidade ou paciência na vida desse legislador, desse homem também que é um modelo de libertador, apontando para a libertação que nós haveríamos de alcançar na pessoa de Cristo Jesus. A longanimidade ou paciência é um dos atributos do caráter de Deus, é uma das virtudes indispensáveis para a vida cristã. Ela revela a paciência divina diante da fragilidade humana. E, ao mesmo tempo, ela estabelece um padrão espiritual para o comportamento dos crentes. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a paciência aparece como expressão do amor de Deus, que suporta, que espera e concede oportunidades de arrependimento sem deixar de ser justo. A longanimidade, ela não se opõe à justiça divina. Elas caminham de mãos dadas. O mesmo Deus que é paciente e longânimo é o mesmo Deus que é justo e vinga o pecado. Seja no juízo impetrado na vida do ímpio, ou seja o juízo enfrentado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Mas o pecado nunca deixa de ser condenado por Deus. No grego nós temos o vocábulo macrotúmia, que vem de macros, grande, e túmia, emoção. Poderíamos pensar então que paciência significa longo de mente, longo de emoção, longo de alma, significa suportar muito, significa ânimo que se estica ao máximo. O contrário de longanimidade é curto de mente. Essa palavra grega, ela aponta para a grande paciência, para a grande tolerância, para a persistência em não nos deixar dominar pela ira. Porque o contrário de paciência é impaciência, mas também vem dentro desse contexto uma palavra chamada ira. Há 14 ocorrências desta palavra grega no Novo Testamento. Eu enumerei elas, mas eu acho que não temos tempo para falar de todas elas. Onde a longanimidade, ela aparece como fruto do Espírito na vida do cristão. Portanto, a longanimidade é o exercício diário a ser vivido na dependência do Espírito. Paciência e longanimidade é fruto do Espírito, não é fruto do esforço humano. Não é natural, é sobrenatural. Não é no poder humano, é no poder do Espírito. E na dependência e no poder do Espírito Santo, haveremos de ter vitória. Haveremos de enfrentar adversidades, oposições, mas nós triunfaremos, guiados, movidos pelo Espírito Santo. Em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, diz: melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Nós vamos agora aprender pela experiência de Moisés. Esse homem que tem muito a nos ensinar. Moisés é chamado nas Escrituras de servo de Deus. Deuteronômio capítulo 34, versículo 5 diz: assim morreu ali Moisés, servo do Senhor,
Neemias capítulo 10, versículo 29 diz: lei de Deus que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus. Daniel capítulo 9, versículo 11: escritas na lei de Moisés, servo de Deus. Malaquias capítulo 4, versículo 4: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo. Moisés, ele era fiel em toda a casa de Deus. Hebreus capítulo 3, versículo 5: como servo para testemunha das coisas que haviam de ser anunciadas. Então, no Novo Testamento, nós continuamos a ver esta palavra servo apontando para a pessoa de Moisés. Apocalipse capítulo 5, versículo 15, Apocalipse capítulo 15, versículo 3 diz: e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus. Do começo ao fim, da primeira página à última das Escrituras, Moisés é apresentado como servo de Deus. Mas nós precisamos aprender com a história e a trajetória de Moisés, que tem muito a nos ensinar. A Bíblia também vai dizer que este é o homem mais manso. Moisés é chamado de o homem mais manso da terra, mas ainda assim ele enfrenta dificuldades como eu e você. Moisés é chamado de o homem mais manso da terra em Números, capítulo 12, versículo 3. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Agora nós precisamos compreender em que contexto essa palavra é dita acerca de Moisés. Porque as Escrituras ressaltam essa característica, essa virtude na vida de Moisés. Mas é importante lembrar que mansidão não significa fraqueza, sobretudo força, e força sob controle. Significa a capacidade de suportar afrontas, sem buscar a vingança pessoal. O contexto em que Moisés é chamado de homem mais manso, o homem muito manso, Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Em que contexto? O contexto é importante. E a gente não tem como ler todo o texto e compartilhar todo o contexto, porque o tempo não nos permite. Mas o contexto é importante, é o momento em que Miriam e Arão, eles murmuraram contra Moisés, questionaram a sua liderança, porque ele havia casado-se com uma mulher cuxita, com uma estrangeira. E agora eles questionam a liderança de Moisés. E em Números capítulo 12, versículo 2, eles questionam e perguntam: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? Então nós vamos ver que Moisés agora está enfrentando a oposição daqueles que deveriam acolher. Ele está enfrentando oposição no lugar mais difícil de se enfrentar oposição. É no contexto e no seio da própria família, daqueles a quem nós tanto amamos. Mas se nós acompanharmos todo o texto, nós vamos perceber que Moisés, ele não se defende, ele não reage, ele não usa da sua autoridade para retaliar os seus irmãos, mas ele confia que Deus entraria em sua defesa, como de fato fez. Deus entra em defesa de Moisés e disciplina severamente Miriam. Moisés sabia que a sua autoridade vinha de Deus, não da sua grandeza. Será que nós reconhecemos que é Deus quem nos reveste, investe de autoridade e que não é de nós mesmos e que sequer nós teríamos a alegria de desfrutar do fôlego de vida se não fosse por sua graça e misericórdia? Que nós possamos refletir nessa verdade. Mesmo sendo questionado pelos seus irmãos, Moisés ele não responde com ira. Sua mansidão se revela na capacidade de sofrer a injustiça
sem agir movido pelo ódio. Quando Moisés, ele vê Miriam, que é castigada com lepra, Moisés clamou. No capítulo 12, versículo 13, Moisés, ele ora para que Miriam fosse curada da lepra, mas ainda assim ela teve que ficar 7 dias afastada do arraial do povo de Israel. No capítulo 12, versículo 13, a Bíblia diz que ele ora ao Senhor. Ele diz: ó Deus, eu rogo-te que a cures. E eu acredito que esse é o auge da mansidão. Orar pela restauração de pessoas que nos feriu. Orar por aqueles que se colocam na posição de adversário. E o Senhor Jesus nos convida a orar por aqueles que nos perseguem. Mansidão, ela atinge o seu clímax, o seu ápice, quando nós nos dobramos diante de Deus, pedindo em favor daqueles que nos desfavorecem. Que nós oramos ao Senhor, pedindo em favor daqueles que se levantam contra nós. Agora nós vamos encontrar uma outra realidade. Mas essa realidade agora é na saída do povo de Israel do Egito. E agora ele já vai encontrar grande dificuldade. Na saída do povo de Israel do Egito, o povo murmurou por falta de água. Agora Moisés, ele busca Deus, Deus lhe instrui, ele obedece e o milagre acontece. Muitas vezes nós queremos a realização de um milagre, mas desassociado da obediência. Eu acredito que o milagre acontece quando o coração obedece. Que nessa noite nós possamos levar para a nossa semana de reflexão e pedir ao Senhor que Ele nos ensine a obedecer e desfrutar dos seus milagres. É bom lembrar que isso é na saída do povo de Israel rumo a Canaã. Êxodo capítulo 17, versículos 6 e 7. O texto nos diz assim: eis que estarei ali, o povo de Israel murmurando, sem água, e o povo sedento, e o povo se levanta contra Moisés. Moisés busca o Senhor, e a resposta do Senhor é: eis que estarei ali, diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Lidar com a oposição, com a murmuração, com a queixa, com a reclamação, não é? É como que meninos, né, fazendo birra. E agora nós precisamos fazer uma avaliação. Será que de fato nós somos adultos em Cristo Jesus? Será que nós somos pessoas maduras? Ou nós estamos ainda vivendo a infância da vida cristã? Que nós possamos chegar à maturidade. E quando nos falta maturidade, a insatisfação, ela toma conta. O contentamento se afasta e dá lugar a ressentimentos, a contendas e conflitos. E essa é a realidade em que Moisés está inserido. Mas ele ora ao Senhor, o Senhor traz uma solução, e o Senhor diz a Moisés que ele deveria ferir a rocha, e dela sairá água, e de fato aconteceu. Mas agora nós vamos ver um Moisés que já está numa longa jornada de 40 anos, e o povo de Israel continua murmurando. Eu não sei se acontece com você, mas a insatisfação muitas vezes ela nos domina, ela toma conta de nós, e nós deixamos de ver as grandezas, as maravilhas do Senhor, inclusive agradecer por pequenos gestos. O ato de respirar sem precisar de um ventilador mecânico, o ato de enxergar e contemplar as maravilhas do Senhor, o ato de se mover, o ato da lucidez.
o ato do exercício da memória, das habilidades. Nós precisamos aprender a agradecer a Deus pelas pequenas coisas. Alegria pelo controle motor dos seus movimentos, que muitos já perderam. Alegria da vida, alegria de poder celebrar e declarar e proclamar que temos vida eterna em Cristo Jesus. Nós temos muitas razões para agradecer. E o povo de Israel tinha também, como nós temos, muitas razões para agradecer. Mas nós vemos que é uma jornada de murmuração. Na saída, o povo já reclama por falta de água e Deus intervém. Já no fim da jornada, o povo continua com as mesmas queixas. E conviver com pessoas que vivem essa repetição das mesmas queixas torna a convivência pesada, difícil, cansada, e que eu e você possamos olhar para esse povo nessa trajetória rumo a Canaã, que não é diferente da nossa trajetória rumo a Canaã celeste, rumo a essa nova realidade que nós aguardamos, que nós possamos agir com alegria e contentamento. Agora Moisés, ele já cansado, sobrecarregado, avançado já em dias, ele enfrenta novamente essa realidade. Números, capítulo 20, versículos 12 a 13. Eu vou precisar ler todos os versículos para que os irmãos entendam o contexto. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. O povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram os nossos irmãos perante o Senhor. É a mesma história. Antes nós tivéssemos morrido no Egito, antes, e assim é sempre o antes. E a gente não consegue agradecer a alegria do agora, a alegria da presença, não é? Muitas vezes nós estamos só de corpo presente. É como culto fúnebre, mas nós estamos distante, que nós possamos nos alegrar com a alegria da presença, da nossa presença diante de Deus e da presença do Espírito Santo em nós. Esse povo murmura: por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto. Agora eles se dirigem ao tabernáculo e se prostram diante do Senhor. E a glória do Senhor lhe apareceu. Disse o Senhor a Moisés. É um déjà vu, é a história que se repete. E assim se repete também muitas experiências nossas, não é? Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, que é o cajado, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes. Olha o tom de voz, olha o coração dominado por um sentimento que lhe aflige. E ele diz ao povo: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair dessa rocha para vós outros? Olha a palavra faremos, faremos sair dessa rocha água para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas. Eu me lembro do pastor Rosivaldo de Araújo, que em uma pregação aqui, que eu nunca esqueci, como muitas delas, ele falando dessa experiência de Moisés, ele disse que nem tudo que dá certo é certo.
Nem tudo que dá certo é certo. Tem muita coisa que dá certo, mas não é certo. Moisés, ele fere a rocha por 2 vezes, a rocha verte água, mas a atitude de Moisés não era certa. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. Saíram muitas águas e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que eu lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Esse homem que é chamado de Gênesis e Apocalipse de servo de Deus. Esse homem que no livro de Números é chamado de o homem mais manso da terra. Agora ele enfrenta a adversidade, e nessa adversidade ele se expõe na sua fragilidade, assim como eu e você. Nós temos mais de Moisés do que você possa imaginar no que tange as suas fraquezas. A frase de Moisés: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes. Moisés, ele preferiu falar ao povo do que a rocha. Deus disse: fala a rocha. Moisés fala ao povo e fala com indignação. Moisés, ele deixa de obedecer a palavra de Deus, como nós incorremos com muita frequência. Moisés, ele deixa de falar a rocha como Deus havia ordenado. Quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do povo, nós incorremos no erro da ira. Muitas vezes nós ouvimos a voz do outro e deixamos de ouvir a voz de Deus. Quando a voz do outro prevalece a voz de Deus, nós nos tornamos vulneráveis. E a nossa oração é que a voz de Deus, por sua palavra, através das Escrituras, elas conduzam a nossa vida dia após dia. E quem deseja que seja assim, dê um glória a Deus, um amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O texto diz: fala a rocha. Mas Moisés se irou com o povo, ele falou com dureza. Ele chama o povo de rebelde e feriu a rocha 2 vezes. Ele não obedeceu à palavra de Deus. A ira distorceu a obediência. Movidos pelo sentimento de ira, nós deixamos de obedecer. Nós nos tornamos vulneráveis. Ele substituiu a palavra de Deus pelo seu sentimento movido pela ira. Que nós possamos, no momento da adversidade, no momento em que nós somos afrontados, no momento em que a nossa paciência parece esgotar, que nós possamos nos lembrar das Sagradas Escrituras e que a nossa ira, ela seja contida pelo Espírito Santo, trazendo à nossa memória a luz, a palavra de Deus e nos dando graça para conter, para triunfar diante da adversidade. Outra verdade é que a ira, ela roubou a glória de Deus. Porque no capítulo 20, versículo 10, ele se inclui no milagre. Ele diz: porventura nós tiraremos água. E olha que ele já havia tido uma experiência logo no começo da sua jornada. Ele havia visto as 10 pragas, como Deus julgou o Egito. Ele havia visto o mar se abrir. Ele havia visto tantas maravilhas do Senhor. Mas agora, diante dessa situação, ele é vencido. Muitas vezes também nós triunfamos diante de tantas realidades. Nós enfrentamos adversidades e somos bem-sucedidos. Mas diante de alguma situação, nós podemos perder o controle e o Espírito deixar de ter o controle sobre as nossas vidas,
para que nós sejamos controlados pelas obras da carne, que envolve ira, inimizade, porfias. A ira, ela foi interpretada por Deus como falta de fé e santidade. Em Números 20, versículo 12, a palavra de Deus vai nos apresentar que ele não agiu como deveria agir. Ele diz assim: mas o Senhor disse a Moisés e Arão, porque não creram em mim, para me santificarem diante dos filhos de Israel, vocês não farão entrar este povo na terra que lhe dei. Então nós vemos que faltou a fé. A ira, ela pode fazer sucumbir a fé. A ira também compromete a nossa santidade, ela nos tira da presença de Deus, e quando nós deixamos de estar na dependência de Deus, nós ficamos vulneráveis. Nós vemos as consequências. A consequência é: não introduzirei esta congregação na terra. Deus usou Moisés para tirar o povo do Egito. Deus guiou Moisés, conduzindo o povo de Israel no deserto. Mas Moisés não entrou na terra de Canaã. Mas por que Moisés é um dos maiores exemplos? Porque envolve um homem extremamente íntimo de Deus. Em Êxodo capítulo 33, versículo 11, diz que o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial, porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Nun, não se afastava da tenda, não é? E aí tem uma outra verdade que não é o tema da nossa mensagem hoje, mas Moisés também tem uma perspectiva de futuro, quando ele treina sucessor, não é? E tem uma frase de John Maxwell que é emblemática, que ele diz: mais importante que sucesso é sucessor. E a minha oração é que nós possamos fazer discípulos para Jesus, que possam dar continuidade nesta obra. E aqui eu abro um parêntese, e muito me preocupa quando há falta de envolvimento por parte dos jovens na obra, como deveriam se envolver. E aqui nós ficamos olhando com perspectiva do porvir, e orando a Deus, que Deus levante no seio da sua igreja, jovens, adolescentes, cheios do poder do seu Espírito, para dar continuidade a essa obra até que ele venha. Esse é o exemplo, porque Moisés é um homem extremamente íntimo de Deus. Esse é um momento decisivo na vida de Moisés. Mas Moisés, ele tem uma consequência dramática. E muitas vezes, como nós damos lugar à ira, a consequência é dramática. Isso nos mostra que ninguém está acima do perigo da ira. Nós temos algumas aplicações práticas. A longanimidade, ela deve ser uma prática indispensável na vida cristã. A experiência de Moisés nos ensina que até os mais maduros espiritualmente podem falhar, quando deixam de vigiar e as suas emoções se deixam assumir pela ira, quando perdem o controle. A longanimidade, ela precisa ser cultivada diariamente, na dependência do Espírito Santo, e ela não é resultado do esforço humano, mas é fruto do Espírito Santo em ação na vida do crente. O crente deve aprender a controlar as suas reações. Nem toda provocação exige resposta imediata. A sabedoria espiritual está em saber esperar antes de agir. Paciência. É necessário submeter as nossas emoções à palavra de Deus. Quando a emoção governa, a obediência ela é comprometida. Quando a palavra de Deus governa, a longanimidade, a paciência prevalece. Nós devemos nos lembrar continuamente da longanimidade de Deus para conosco. Assim como Ele nos suporta, nós devemos nos suportar uns aos outros. É necessário vigiar em momento de desgaste emocional, o cansaço,
a pressão, a repetição dos conflitos pode abrir portas para a ira. A longanimidade é a capacidade de suportar sem explodir, esperar sem desistir, amar mesmo quando sendo odiado e ferido. A ira de um instante pode comprometer a obediência de uma vida inteira. É o que acontece com Moisés. Por isso, domínio próprio e a dependência de Deus são indispensáveis. A longanimidade é a prova de que o Espírito Santo, ele domina, ele governa aquilo que antes era dominado pela ira. A história de Moisés, amados, não termina com um final triste. Se você pensou que aqui nós iríamos encerrar com um final triste, eu quero te dizer que o fim de Moisés não é um fim triste. E nós vamos ver essa beleza, essa grandeza, no que registra o nosso evangelista Lucas, no capítulo 9, versículos 30 a 31. A história de Moisés não termina com um final infeliz, porque Moisés, ele aparece no monte da transfiguração. Moisés, ele está vivo na presença de Deus. E Moisés, ele não tão somente aparece, mas ele aparece em glória, envolvido pela glória de Deus. Lucas capítulo 9, versículos 30 a 31. E eis que estavam falando com eles 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua morte, a qual havia de se cumprir em Jerusalém. Os demais evangelistas falam da experiência da transfiguração, mas só Lucas dá o detalhe do conteúdo da conversa. Ou seja, Moisés e Elias, que foram trasladados do céu, transfigurados, e em glória compartilhavam com Jesus acerca da sua morte. É bom lembrar que Moisés, ele não entrou na Canaã terrestre por causa da sua desobediência. Mas na transfiguração, vemos que ele aparece em glória do lado de Cristo. Isso nos ensina que, embora que nós tenhamos sido impedidos de entrar na terra prometida, ele tenha sido impedido de entrar na terra prometida, ele participava da realidade espiritual, não de Canaã geográfica, mas da pátria superior, preparada por Deus. Nós podemos confiar que, apesar das nossas fraquezas, a graça de Deus nos conduzirá à sua presença, e em sua presença estaremos por toda a eternidade. E eu concluo essa palavra com Hebreus capítulo 11, versículo 16. Hebreus capítulo 11, versículo 16. Mas agora desejam uma pátria superior. Agora não é Canaã terrestre. Agora é uma nova realidade celestial. Eu e você, nós desejamos uma pátria superior, em que a maior autoridade da nossa nação está muito distante aquém daquilo que Deus tem preparado no governo da pessoa bendita de Cristo Jesus, onde reina a justiça, onde as mazelas desse mundo, no cenário caótico da política, da educação, da economia, em todas as esferas da vida humana, nós aguardamos uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles. Deus não se envergonha de você, aleluia. Você tem se envergonhado dele, você tem deixado de falar. Eu acho lindo que Davi não se envergonha. Ele diz: eu te louvarei, Senhor, eu te louvarei. Na presença dos poderosos, eu te cantarei louvores. O testemunho de Davi é um testemunho público.
e diante dos poderosos ele não se intimida, ele louva e adora ao Senhor. Mas agora eu e você desejamos uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles. Deles quem? Aqueles que foram apresentados na galeria do herói da fé. Ele também não se envergonhará de nós, se permanecermos firmes até o dia da sua vinda, de ser chamado o seu Deus, porque Ele lhes preparou uma cidade. Moisés já habita nesta realidade. E nós aguardamos o grande e glorioso dia da vinda de Cristo Jesus, em que os céus se fundem com a terra e nós viveremos uma realidade, a semelhança do que era no início, mas agora numa realidade infinitamente maior, porque nós estamos voltando para o jardim, quando de lá fomos expulsos por causa da nossa rebelião, mas por meio da obediência de Cristo Jesus, Ele é o livre acesso ao Pai, ao Éden, e o nome Éden é lugar de delícias, e é para esse lugar, é para esse endereço que eu e você caminhamos. Você crê nisso? Se assim você crê, dê uma salva de palmas, um glória a Deus, um brado de vitória. Graças te damos, graças te damos, querido Deus, Deus da família, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, leva-nos na tua paz, abençoados e guardados por ti, e que o amor de Deus e Pai, e que a graça de Cristo Jesus, que as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo seja com teu povo, que abençoado diz. Você vai abraçar quantas pessoas você puder abraçar. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe.